E aí galera, mais uma videoaula de Direito Administrativo 1, hashtag Orgulho de Ceresan, que estamos aqui concluindo os sujeitos da administração pública indireta. E eu queria que você fizesse aí uma OBS no seu caderno. Faça aí uma observação, escreva assim, associação pública. Meus prezados, associação pública, eu reservo este momento da aula para falar um pouco sobre o que é uma associação pública. A associação pública nada mais é do que uma autarquia. Então, toda associação pública, guardem este nome, trata-se em verdade de um ente da API na modalidade autarquia. A associação pública tem natureza autárquica. E a associação pública ela é criada por uma lei em razão da celebração de um chamado consórcio público. O que é o consórcio público? Entes da administração pública de naturezas diferentes, então um município e um estado, o estado e a União e o DF e um município, enfim, entes da APB de naturezas diferentes celebram um contrato administrativo que nós chamamos de consórcio, buscando metas comuns. Então, este documento celebrado para a busca de metas comuns, objetivos comuns, gera a criação de uma outra pessoa jurídica. Esta pessoa jurídica criada a partir de um consórcio, nós chamamos de associação pública, ou seja, uma reunião de pessoas jurídicas que compõem a administração pública e que, em comum acordo, buscam metas comuns. É como se fosse uma associação de bairro, mas ali não teremos moradores, ali teremos, na associação pública, teremos entes da administração pública direta, de natureza diferente, buscando metas comuns. A partir do momento em que celebra-se esse contrato, cria-se essa associação pública, que é uma terceira pessoa jurídica. Esta associação pública tem natureza autárquica. Esta associação pública gerenciará estas metas comuns que os entes da administração pública buscam. Esta é a natureza de uma associação pública. Anote aí então uma OBS 2. A partir da última videoaula nós visualizamos as características específicas de cada ente da API. Então nós estudamos um pouquinho de autarquia, um pouquinho de fundação pública, um pouco de empresa pública e um pouquinho de sociedade de economia mista. Vejam, a partir deste conhecimento, que é o necessário para você fazer uma prova de concurso ou fazer a prova do OAB e manter os altos índices de aprovação da ESANC, estas informações que eu passo são aquelas necessárias para que você possa se sair bem nas provas da OAB e na prova de concurso. Bem, anote então, a partir dessas notícias, anote aí uma pergunta que eu faço. Qual é a justiça competente para ter um processo que envolve um ente da APD ou da API? Qual é a justiça competente quando a APB ou a API são autoras ou quando a APD ou a API são réis no processo civil? Qual a justiça competente? Essa é a pergunta que nós fazemos. Vejam, depende da natureza da administração pública. A administração pública municipal e estadual, ou seja, a PD municipal, município, a PD estadual, o estado membro, a PD distrital, o DF, os três entes da APD terão processos na justiça estadual, no caso de município e estado, e na justiça do Distrito Federal, se o envolvido for o próprio DF como autor ou réu. Vejam, estas pessoas jurídicas de direito público interno, estado e município, serão processados ou processarão na justiça estadual e o DF processará ou será processado por alguém na justiça do Distrito Federal.
Muito bem. E a API criada por estes respectivos sujeitos? Então, um ente da API municipal, por exemplo, uma autarquia municipal, no caso de Uberlândia, o IPREMO é uma autarquia, o DEMAI é uma autarquia municipal. As autarquias municipais, as fundações públicas municipais, como a Fundasus em Uberlândia, as empresas públicas municipais e as sociedades de economia mista municipais, todas também serão processadas na Justiça Estadual. Todas. E os entes da API criados pelo Estado. Então, uma autarquia criada pelo Estado da Bahia, uma fundação pública criada no Estado da Bahia, uma empresa pública da Bahia, uma sociedade de economia mista baiana, todos os entes da API, na esfera estadual, também são processados na Justiça Estadual. E os entes da API do DF, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação pública, criadas no DF, serão processadas, tal qual o DF, na Justiça do Distrito Federal. A questão agora começa a mudar quando nós nos referimos à União. A União é processada na Justiça Federal e também processa na Justiça Federal. Uma autarquia federal é também autora ou ré na Justiça Federal. Uma fundação pública também será processada ou processará na Justiça Federal se esta fundação pública foi criada a partir da União. Uma empresa pública federal também tem competência para processar e ser processada na Justiça Federal, então agora abre-se a exceção. Qual é a exceção? Porque até então nós vimos com uma lógica. Município, APD, entes da API municipal, competência Justiça Estadual. Estado membro, entes da API estadual, competência da Justiça Estadual. DF e entes da API distrital, competência na Justiça do DF, que equivale à Justiça Estadual. União, autarquias federais, fundações públicas federais, empresas públicas federais serão processadas ou processarão, ou seja, tem sua competência na Justiça Federal. Qual é a exceção? Anote aí, só para você. Hashtag Orgulho de Cerezanque, só para você. Vai lá e mostra de onde você veio. Você é da área. Preste atenção. A Sociedade de Economia Mista Federal. A Sociedade de Economia Mista Federal, por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, tem sua competência na Justiça Estadual, em que pese ser uma sociedade de economia mista federal, instituída pela União, a competência para processar ou para ser processada da Sociedade de Economia Mista Federal é a Justiça Estadual, anote isso. Muito bem. Galera, atenção. Órgãos públicos. Vejam, eu prezo pela organização didática do seu caderno. Nós tivemos nas aulas presenciais o item 1. São as noções introdutórias, preliminares do direito administrativo. Começamos nossa videoaula, faça um resgate histórico da sua primeira videoaula, no item 2, que versa sobre o direito administrativo constitucional. Entramos depois no item 3, faça esse resgate. Está lá a estrutura e a organização da administração pública. E agora, encerramos o item 3 com o tópico órgãos públicos. Vejam, o que são órgãos públicos? Centros de competência, unidades de poder, setor com atribuição definida em lei. O órgão público tem as suas atribuições definidas em lei. Um órgão público, subdivisões de APD e API, não manifesta sua vontade.
O órgão público é mero cumpridor da vontade legal. A AP é mera cumpridora da lei. A AP, na célebre expressão de um grande doutrinador do direito administrativo, Seabra Fagundes, ele dizia que administrar consiste em cumprir a lei ex officio. Então vejam, o órgão público nada mais é do que uma repartição de competências, repartição esta definida pela lei. O órgão público são setores, subdivisões, então secretarias, departamentos, ministérios. O Ministério Público, por exemplo, onde trabalham promotores, procuradores de justiça, procuradores da República, o grande MP, inclusive, no qual eu trabalho, o grande MP que vem promovendo tanta justiça pelo Brasil afora, é um órgão público, um grande órgão público. Então vejam, eu poderia dizer que a administração pública é dividida internamente, seja a APD, seja a API, é dividida internamente em órgãos públicos. Estes órgãos públicos podem ser subdivididos em outros órgãos públicos, mas o mais relevante é perceber que o órgão público, subdividido ou não em outros órgãos, em outros setores, ele também possui micro-unidades. Os órgãos públicos, atenção, são divididos em mandatos políticos. Os órgãos públicos são divididos em cargos públicos. Os órgãos públicos são subdivididos também em empregos públicos. E, por fim, os órgãos públicos são subdivididos em funções públicas. Então vejam, meus prezados, o órgão público, que já é uma subdivisão de AP, APD e API, também se subdivide em mandato, cargo, emprego e funções, nestes quatro. E os agentes públicos, que são aquelas pessoas que trabalham na administração pública, os agentes públicos são as pessoas de carne e osso que ocupam os órgãos públicos, que estão lotadas nos órgãos públicos. Então, os agentes públicos exercem mandatos políticos, ocupam cargos públicos, ocupam empregos públicos, desempenham funções públicas. Vejam, eu utilizei verbos próprios para cada uma dessas categorias. O mandato político é exercido, o cargo e o emprego público são ocupados, a função pública é desempenhada. Muito bem, então vejam, existe uma intrínseca relação entre o agente público e a AP. Numa ponta eu tenho os entes da AP, APD e API. Estes entes subdivididos resultam na outra ponta, como se fosse um telefone mudo. O fio que liga as duas pontas são os órgãos públicos e as suas respectivas subdivisões em cargos, empregos, funções, mandatos. Numa ponta do telefone eu tenho a chamada AP. Na outra ponta eu tenho os chamados agentes públicos, que são as pessoas que trabalham na AP. Muito bem, a pergunta que nós nos fazemos agora é: este órgão é criado a partir de qual movimento? Nós já sabemos. A desconcentração cria órgãos públicos. Então, desconcentração é o processo responsável pela criação de órgão público. Órgão público não tem personalidade jurídica. Pode ter CNPJ, mas não é pessoa jurídica. Órgão público, como os órgãos do corpo humano, não tem vida própria.
Quem vive é o sujeito da AP. Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, União, Estado-membro, municípios e DFs. Esses 8 têm vida, são pessoas jurídicas. Os órgãos são suas respectivas subdivisões. Atenção, meus prezados, então o movimento de desconcentração difere-se de descentralização. Descentralização política cria APD. Descentralização administrativa cria API, pessoas jurídicas. Desconcentração cria órgãos públicos, isso você já sabe. Mas eu também quero lembrar que a desconcentração também transfere competências, também transfere atribuições por meio de 2 processos. Da desconcentração resultam 2 atos, 2 sentidos, 2 situações. A chamada delegação, a chamada avocação. Então vejam, da desconcentração resulta criação de órgão público, transferência de atribuições. Das transferências de atribuições, mais 2 situações: delegação e avocação. O que é avocação? Transferir a atribuição que é do inferior para o superior. A avocação é um movimento vertical ascendente. A avocação retira a atribuição do subordinado e transfere para o chefe, por isso ascendente. Já a delegação significa 2 coisas, 2 coisas. A delegação, meus prezados, significa o inverso da avocação, numa primeira definição. A delegação significa, então, a transferência de atribuições do superior para o subordinado. A delegação, nesse sentido, é um movimento também vertical, mas descendente. Porque sai do chefe a atribuição e este chefe transfere para o subordinado as atribuições. Mas a delegação também tem uma segunda definição. A delegação também significa transferir atribuições entre pares, entre pessoas no mesmo grau de hierarquia. Eu já falei sobre isso com vocês em aulas anteriores. Muito bem, então agora nós caímos aqui. Vinícius estão perguntando vocês qual é a relação entre o agente público, que está numa ponta deste vínculo, e a AP, que está na outra ponta. 3 teorias explicam esta relação, mas só uma teoria é válida. A primeira delas, a título histórico, a chamada teoria do mandato, diz que a AP celebra com o seu agente público uma procuração, um negócio jurídico chamado procuração. É como se o agente público fosse um procurador da AP, como o advogado é procurador do cliente, para defender o cliente. Meus prezados, essa teoria do mandato não se justifica, não é razoável, não é aplicável. Porque o agente público não celebra com a AP um contrato, não celebra um ato de procuração. Muito bem. Segunda teoria, a teoria da representação. Como os pais representam os filhos, o agente público representaria a AP. Mas neste caso eu precisaria reconhecer a incapacidade da AP representada, como eu reconheço a incapacidade do filho representado. E esta situação também não se aplica, não é coerente, não é razoável, portanto a teoria da representação também pode ser riscada. Só sobra uma terceira teoria, a teoria do órgão público. A teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação objetiva,
teoria da imputação objetiva diz que o agente público, por estar lotado dentro de um órgão público, ocupando uma daquelas 4 unidades menores, seja ocupando um cargo ou um emprego, seja exercendo um mandato político, ou seja desempenhando uma função pública, este agente recebe atribuições que pertencem ao órgão no qual o agente trabalha, atribuições concedidas pela lei. Portanto, a teoria da imputação diz: a lei imputa ao órgão público atribuições. E quem trabalha no órgão recebe estas atribuições por determinação da lei, por imposição da lei. Isto é a teoria da imputação objetiva das atribuições que pertencem ao órgão e são executadas pelo agente. Então, pela teoria do órgão, o agente público é tão somente o executor destas atribuições. O agente não tem vontade, não manifesta a sua vontade ao praticar um ato administrativo. Ele tão somente cumpre as atribuições legais imputadas ao órgão. O agente é mero executor, ou como nós dizemos em direito administrativo, o agente público é o longa-manos do Estado. Longa-manos, a mão comprida do Estado. E nesse sentido, me parece muito que a administração pública se assemelha ao Estado Leviatã de Hobbes. Quando Hobbes define o Estado, ele fala: o Estado é um monstro chamado Leviatã, com todos os seus braços, envolvendo a todos. E de fato, a administração pública é sim um grande monstro. Ela envolve a todos nós. E eu até arrepio quando falo isso, meus alunos. Porque a administração pública tem uma ingerência fantástica sobre nossas vidas. E o agente público nada mais é do que um soldado a serviço da AP, mero cumpridor de ordens. Ordens que foram dadas pela lei à administração pública. É de arrepiar. Muito bem, passada a bobagem, vamos comigo aqui. Teoria do órgão é a teoria que explica, portanto, a relação entre a AP e o agente público. Esta é a teoria que vale, esta é a teoria que você deve saber, refutando as outras duas, porque tem examinador, eu preciso te contar isso, tem examinador na prova do OAB, em concurso público, que adora te pegar. Então ele cobra as outras teorias, para que você as refute. Você precisa conhecer as outras teorias, e a partir destas duas outras teorias que nós refutamos, você conhece a teoria do órgão e deve saber explicar a teoria do órgão. Ok? Muito bem, meus prezados. Vamos partir para a classificação de órgãos públicos agora e encerramos daqui a pouquinho essa videoaula. Galera, classificação de órgãos públicos. Atenção, para você. Esta não é uma matéria muito saborosa. Você tem que entender que ela não é uma matéria inteligente também. Este tópico, classificação de órgãos públicos, é o tópico chamado decoreba puro. Aqui nós faremos um exercício de memorização em que não há muita lógica, mas você precisa saber. Porque o examinador, ele gosta de cobrar nas provas esse tipo de questão. E você não pode errar uma questão que só exija memorização, que é o mais simples de todos os conhecimentos. Então, o aprendizado, existe uma teoria aí pedagógica chamada taxonomia de Bloom, que elenca as formas de aprendizado. E a mais simples delas, destas formas, é justamente a memorização, essa recordação. Então você precisa guardar isto, que são as classificações. Vejam comigo. Vai lá. Quanto à hierarquia, como é que eu defino o órgão público quanto à sua hierarquia? Meus prezados, primeiro, os órgãos públicos são chamados independentes. O que é um órgão público independente? Aquele órgão que ocupa o centro, a cúpula dos poderes do Estado. Então vejam, a Presidência da República é um órgão público independente. O Congresso Nacional é um órgão público independente.
o órgão público independente, ocupa o centro de toda a administração pública. É a cúpula mesmo, é o norte, o cume de toda a AP. Então, a prefeitura é um órgão independente. A Câmara de Vereadores, um órgão independente. Bem, segunda modalidade, os chamados órgãos autônomos. Meus prezados, os órgãos autônomos são aqueles que pertencem às chamadas funções essenciais. Então, as funções essenciais, o Ministério Público é um órgão autônomo. A Defensoria Pública é um órgão autônomo. As procuradorias dos estados e dos municípios, a Advocacia da União, órgãos autônomos. O Tribunal de Contas, que é uma função essencial ao Poder Legislativo, o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União e até os Tribunais de Contas Municipais, que só existem 2 no Brasil e não podem existir mais. 2 municípios no Brasil têm seus próprios tribunais de contas, é o município do Rio de Janeiro e o município de São Paulo. Os 2 municípios, e somente os 2, têm tribunais de contas. Vinícius, e as contas dos outros municípios? Estas são julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado, ao qual o município faz parte. Então, o município de Uberlândia terá suas contas analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, porque Uberlândia é uma cidade mineira. Então vejam, todos os tribunais de contas são órgãos autônomos. Órgãos autônomos. Vejam, meus prezados, eu também entendo que a cúpula da API, então a diretoria do Banco Central, a presidência da Caixa Econômica Federal, o superintendente de uma autarquia, a superintendência, no caso, que é o órgão, são todos órgãos autônomos também. O que são órgãos superiores? Órgãos superiores, terceira classificação em órgãos superiores, são aqueles de chefia, abaixo dos independentes e abaixo dos autônomos. Então, órgãos superiores são aqueles que têm poder de comando. Então, vejam, imagine, se o órgão independente é a Presidência da República, um órgão superior é o Ministério da Educação. O órgão superior é definido a partir de subordinados. Se existem outros órgãos vinculados a um determinado órgão X, eu chamo este órgão X de órgão superior. Então vejam, o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Uberlândia. Se esse departamento tem outros órgãos, por exemplo, a comissão própria de avaliação é um órgão, a comissão de sindicância é um órgão. Se esse departamento de recursos humanos tem órgãos subordinados, este departamento é um órgão superior também. Então a definição do que é superior é relativa. Eu tenho órgãos subordinados? Tenho, não são pessoas, são órgãos. Então se eu tenho é porque o órgão é superior. Órgão superior é aquele que tem poder de mando, guardem isso. E por fim, lá na base da pirâmide, os órgãos inferiores, aqueles que são órgãos de execução. Órgão inferior não comanda outro órgão. Órgão inferior só recebe ordem de outro órgão. Então vejam, eu trabalho na Secretaria das Promotorias de Justiça, órgão vinculado à Direção-Geral do MP. Vejam, a Procuradoria-Geral de Justiça, órgão do MP, é um órgão superior. A Diretoria-Geral é um órgão superior. Mas a Secretaria das Promotorias de Justiça, que não tem órgãos inferiores, subordinados, é a Secretaria um órgão inferior. Então guardem,
Para você saber se o órgão é superior, você tem que verificar. Ele tem órgãos subordinados? Sim, então é superior. E para você saber se o órgão é inferior, basta descobrir. Existem órgãos inferiores? Não. Então ele é o órgão inferior. Se ele só executa, se ele não emite ordens para outros órgãos, ele é um órgão inferior. Ok? Muito bem. Segunda classificação, quanto à estrutura dos órgãos. Veja, esta classificação consiste na verificação de divisões. Se os órgãos têm ou não divisão, eles são classificados de modo diferente. Então, os órgãos chamados simples ou unitários não possuem subdivisões. Vocês se lembram que eu disse que a APD e a API são subdivididas em órgãos, que podem ser subdivididos ou não, mas que possuem unidades, 4 unidades micro: mandato político, cargo público, emprego público, função pública. Muito bem. Como eu já tinha antecipado, alguns órgãos são subdivididos em outros órgãos e alguns não são. Quando não há subdivisões, o órgão é chamado de simples ou unitário. Quando o órgão é dividido em vários outros órgãos, em várias outras repartições, ele é chamado de órgão composto. O Ministério Público, um grande órgão, é subdividido em vários outros, um órgão composto. A Secretaria Municipal de Saúde, um órgão subdividido em vários outros. Eu tenho a Secretaria de Vigilância Sanitária, a Departamento de Vigilância Sanitária, Departamento de Controle de Epidemias, Zoonose. Todos esses departamentos fazem parte de um grande órgão chamado Secretaria Municipal de Saúde. Beleza. A Secretaria é um órgão subdividido, portanto um órgão composto. Já cada um desses departamentos, que não são subdivididos em outros, são chamados de órgãos simples ou unitários. Terceira classificação, quanto à composição. Meus prezados alunos, quanto à composição, a classificação busca saber: o órgão possui um agente ou mais de um agente trabalhando nele. Pasmem, é isso mesmo. Em alguns municípios pequenos, o prefeito cria um único órgão e agrega neste órgão uma única pessoa. Então aquela pessoa é chefe dela mesma, não é isso? Muito bem. Vejam, então os órgãos podem ser compostos por uma única pessoa, um único agente público, ou por vários agentes públicos. O órgão composto por um único agente público, o órgão que é ocupado por um único agente público, é o que nós chamamos de órgão singular. Então, órgão singular é aquele que é ocupado por uma única pessoa, um único agente. Não confundam órgão singular com órgão simples. Órgão simples não tem divisão. Órgão singular, ele é composto, preenchido, ocupado por uma única pessoa. E os órgãos que são compostos, ocupados por várias pessoas, eu os denomino de órgãos coletivos. Órgão coletivo é aquele no qual trabalham várias pessoas, e os órgãos coletivos se dividem em 2. Órgão coletivo é burocrático ou colegiado. Qual a diferença entre burocrático e colegiado? Ambos órgãos coletivos. O órgão burocrático possui um chefe e subordinados. Existe alguém que ocupa a chefia do órgão coletivo burocrático. No órgão colegiado não há chefe. O órgão colegiado é composto pelos pares. Não existe hierarquia entre as pessoas que compõem órgãos colegiados. Então, um tribunal de recursos administrativos é um órgão colegiado. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações, a famosa JARI, é um órgão colegiado. Vejam, órgãos colegiados normalmente são chamados de tribunais administrativos. Agora, uma outra classificação que não é tradicional, não está no quadro, mas pode cair na prova.
a diferença entre órgão central e órgão periférico. Meus prezados, a diferença está no nome, porque o nome, hashtag fica a dica, o nome tem que servir para alguma coisa. Quando eu falo em órgão independente, superior, o nome já me indica. Quando eu falo em órgão singular ou órgão coletivo, o nome já me indica. Do mesmo modo, quando eu digo órgão central e órgão periférico, guarde esta informação. O órgão central é aquele que emite ordens. O órgão central é aquele que centraliza as decisões. O órgão periférico é aquele que executa decisões. Vejam, os órgãos periféricos, eles possuem um órgão mãe. Então, a Superintendência de Educação. Superintendência de Educação é um órgão periférico em relação à Secretaria Estadual de Educação. Vejam, as decisões são tomadas pela Secretaria Estadual de Educação, mas as execuções são tomadas pela superintendência. Vejam, existe uma relação direta entre quem comanda e quem é comandado. Esta classificação me lembra muito a ideia de órgão superior e órgão inferior. Mas é que nessa relação de inferior e superior, ela é clara. A hierarquia é evidente. Entre órgão central e órgão periférico, não haverá uma hierarquia direta, uma relação vertical de superior e inferior. Há uma espécie de transferência de execução. É como se o órgão central, para conseguir executar as decisões que ele toma, precisasse de outros órgãos em outras regiões, em outros municípios, para conseguirmos ali eficiência na decisão tomada. Então imagine, o secretário de Educação emite uma ordem para todos os diretores de todas as escolas estaduais. Como é que a Secretaria de Educação, num estado igual Minas Gerais, com milhões de pessoas trabalhando nas escolas estaduais, poderia acompanhar o cumprimento dessas normas? Nós temos muitos municípios mineiros. Minas é um dos estados que mais tem municípios no Brasil. Como é que em cada município, em que há várias escolas estaduais, em cada escola, vários diretores, vários professores, supervisores, pedagogos, enfim, como é que a Secretaria de Educação acompanharia isso? Por meio da transferência de atribuições executivas. Então ela transfere a execução para as superintendências. Então, guardem essa informação. Agora, atenção, uma OBS final. Eu gosto de fechar o módulo, o item, com exemplos. Esse item 3 é um item muito pragmático. Nós aprendemos quais são os sujeitos da API, aprendemos quem são os sujeitos da APD. E agora eu gostaria de aqui alguns exemplos mais marcantes. E aí eu trouxe aqui para vocês. INSS, que controla a nossa previdência, a Seguridade Social, não é? DENIT, responsável pelas estradas federais. O próprio Bacen, Banco Central, são todos autarquias. Trouxe também aqui 2 exemplos de fundação autárquica ou autarquia fundacional. A FUNAI, fundação que é responsável pelos índios no Brasil, e o IBGE, FUNAI e IBGE. IBGE, aquele Instituto Brasileiro de Estatísticas, não é? Que promove o levantamento dos dados da população brasileira.
Tanto FUNAI quanto IBGE são fundações autárquicas, também chamadas de fundações públicas de direito público, também chamadas, pelo amor de Deus, de autarquias fundacionais. Um terceiro exemplo, a UFO. A UFO, Universidade Federal de Uberlândia, é uma fundação pública. Uma fundação pública. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT. EBCT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, os nossos Correios e a Embrapa são empresas públicas. 100% do seu capital pertencem à União. Os Correios são uma empresa pública que prestam serviços públicos de natureza econômica. A Embrapa é uma empresa pública voltada à área rural, que presta um serviço público de natureza social, de pesquisa, de tecnologia, de melhoramento genético. Mas ambas empresas públicas. Caixa Econômica Federal, também uma empresa pública, 100% da caixa, das ações, do capital social da Caixa Econômica Federal, famosa CEF, Caixa Econômica Federal, pertence à União. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública que explora atividade econômica. Vejam que eu já não disse que ela presta serviço público, como Embrapa e Correios. Ela explora o mercado. A Caixa Econômica é o Estado brasileiro sendo banqueiro. É uma empresa pública. E por fim, dois grandes nomes no Brasil, grandes referências, dois exemplos de sociedade de economia mista que deram certo até hoje. Banco do Brasil, famoso BB, o Banco Bom para Todos, e Petrobras, a grande Petrobras, não é? Criada no governo Getúlio Vargas, não é? Para exploração de petróleo. Vejam, estes dois exemplos são sociedades de economia mista que exploram atividade econômica, que atuam no mercado. Elas representam, as duas situações representam o Estado brasileiro, a AP brasileira, sendo empresária. Galera, por hoje, hashtag Orgulho de ser Exanc, estudem muito, o tema é complexo, mas nós conseguimos encerrar o item 3. Na próxima videoaula começamos o item 4, que são aquelas pessoas que não fazem parte da AP, mas que colaboram com a administração pública. Valeu, até a próxima.